A gente foi atacado agora pela missão por um perfil que é irrelevante e, assim, não conta. É um perfil que chama Neoliberais Brasil. E aí esses caras, eles não conseguem entender o que a gente tá fazendo, né? Aí eles veem lá no nosso site, industrialização do Nordeste. Olha o que tá a missão. O combate à fome e à pobreza não será realizado somente com programas de transferência de renda. Precisamos fortalecer a economia do Nordeste e acreditamos que isso passa por construir um planejamento para industrializar a região. Aí os caras viram isso, é Sudene. E eles querem fazer uma Sudene. Eu achei isso o máximo, né? O cara, eles botaram, viva a Sudene, viva o 10º plano de industrialização do Brasil, liberal para esse MBL. E de fato, a palavra industrializar chega nesses liberais, ela dá pânico na galera. Uma parte desse plano é pânico justificável. Uma parte do pânico justificável porque houve muitos planos de industrialização no Brasil que foram só piadas, serviram pra porcaria nenhuma. Campeões nacionais de toda sorte, fechar mercados internos. Lógico que assim, a experiência que nós temos é muito ruim nisso. Mas nem toda experiência que focou em ter uma indústria de transformação ou agregar valor em um setor específico, agregando forças de mercado, agregando agentes diferentes, ajudando a formar tecnologia, a formar cérebros, deu errado. A experiência do ITA, pra gente falar, ITA, o IME, mas vamos pegar aquela região de São José a região do Riso, vamos pegar a região do Riso. Oba! ITA, Embraer, a indústria, não só aeroespacial, mas a indústria militar que tem naquela região, a proximidade, inclusive, que tem com a Agulhas Negras, que é bases militares indo pro Rio de Janeiro, aquele eixo Rio-São Paulo que virou um eixo de talentos. O que isso criou? Isso criou um complexo industrial, gerador de riqueza, gerador de muito dinheiro, gerador de classe média, de sociedade melhor. Houve participação do Estado nisso. Não tá falando, ó, crédito subsidiado, pega o amigo do rei e dá uma grana. Isso, em geral, quem recebe esse dinheiro são, em geral, os políticos coronelistas do Nordeste, que boa parte desses liberaizinhos adoram grudar, porque tem uma parada que boa parte do movimento liberal hoje é composto por meninos gays sensíveis de elite do Nordeste que se acoplam às elites ali, achando que vão fazer desses caras as elites ilustradas da sua região. Isso é muito típico. Ou algum cara que queria ser tucano aqui em São Paulo, isso é típico. Típico, já lidei com essa galera, ó, muito, conheço, já farejo essa galera, isso aí entendi, já sei quem são vocês, né? A experiência ali funcionou. E a Embrapa com o agro brasileiro? Bom pra caralho. Bom pra caralho. A gente deu esse exemplo outro dia também, Porto Digital em Recife, startups, tecnologia. Bom demais, o Estado atuou também. Calma aí, cara. Dá pra atuar e sem ser Sudene. Agora, temos um ponto, vamos colocar um ponto. O Nordeste é desesperador de pobre e ele exporta sua pobreza para os outros lugares porque a migração interna no Brasil ainda é tocada em grande medida pela saída de nordestino para os outros lugares, ou de nordestinos para o interior, para as próprias capitais, né, gerando periferias, crime, falta de habitação, pobreza aos montes. Então, sim, esse é um problema. E o maior de todos os problemas, oligarquias locais que se abastecem da pobreza do nordestino para sustentar os seus sistemas próprios de administração de poder. Esses caras precisam ser destruídos. Há um processo que é uma relação de poder, que não é meramente uma coisa econômica, não, é uma relação de poder que mantém essas pessoas também na pobreza. E você vai precisar gerar complexidade econômica nesses lugares. Se vem através de uma atividade industrial, se vem através do agro organizado, isso não importa. O importante é gerar complexidade econômica, gerar, portanto, complexos econômicos naquela região para alterar também a dinâmica de poder nessa região. Porque alterar a dinâmica de poder nessa região é alterar a dinâmica de poder no Brasil. E o Brasil não será tão arcaico como ele é hoje, ficando na mão do grande câncer dele, que é o Centrão. Arrumar o Nordeste, gerar complexidade econômica no Nordeste, tem consequências grandiosas para todo o Brasil. Gera menor pressão nos serviços públicos do Sul-Sudeste, que recebe os migrantes do Nordeste numa condição de pobreza. É um cara que vai acabar morando numa favela, vai ser um morador de rua. São pessoas que, indo morar numa favela, vão cair na mão do crime. É errado do ponto de vista federativo, você inclusive você exporta de um estado para o outro aquele imigrante numa situação de petição de miséria. E aí o Estado que recebe, que simplesmente estava funcionando bem, tem o arranjo social dele desconstruído por uma migração excessiva.
paga o custo social disso e o outro estado não faz a lição de casa e a elite oligárquica local recebe mais dinheiro por conta disso. Alguns de lá recebem mais dinheiro, inclusive em planos do governo, como coisas tipo Sudene, etc. A gente sabe como é que é. Mas a gente não tá falando de fazer isso. A gente sabe que essa é uma experiência falida. O livro 3 do livro amarelo, uma das coisas que a gente fala nessa hipótese de uma industrializar o Nordeste. Tem uma parte aqui que chama, ó, industrializar o Nordeste é preciso. O que a gente tá falando ali? Não é Sudene nenhuma, sacou? Tem nada aí. A gente tá falando em infraestrutura pra caramba, portos, escoamento de produção. A gente fala, por exemplo, sobre uma relação que tá rolando agora no Nordeste, que é a questão do Matopiba. O agro organizado, que foi pro Matopiba, que você pega o oeste da Bahia, sudoeste do Piauí e Maranhão, pega um pedaço grande de Tocantins. Isso é aquilo que é proposto, porque já existe, essas coisas já estão lá, é fazer uma nova fronteira de bioenergia no Matopiba. Produção de biocombustível no Matopiba. Se o Estado articula algumas peças, iniciativa também, privada também, aproveitando-se de um ganho de produtividade que existe nessa região, de vidas que estão sendo alteradas nessa região, de classe média que está sendo criada nessa região, a gente passa a criar um complexo ali. São essas coisas, atuar aqui e ali, não é fazer Sudene, é pensar de uma maneira interessante pra gente gerar renda, dinheiro concreto, pra não ser a porra de um país de assistencialismo, que é o que essa merda virou. O Brasil é um país de... Vamos falar, no fundo, boa parte dos liberais sabe que a desigualdade se dá em muitos termos. E boa parte dos liberais acha que uma parte da população meio que vai ficar ali... Não tem muito o que fazer, né? Vai ficar ali na pobreza mesmo e tal. Não dá. A gente tem que pensar além da política do assistencialismo. Foi muito cômodo, né? O Bolsa Família simplesmente diminuiu um pouco a migração interna, porque as pessoas puderam ficar nos seus lugares sem fazer nada. Só que é uma conta social... Né? Ou seja, você está tirando da massa produtiva e jogando para uma massa improdutiva, que vira um custo ético e moral. Não é justo uma parte da população ser esfolada para sustentar outra. E veja só, né? Agora pra gente ficar bem iliberal, Rizzo. Bem iliberal, maravilhoso. Eu ia te pedir pra você colocar isso, você já foi ligeiro. Sabe quem criticou isso? Sabe quem criticou? Quem? Xi Jinping. Veja que o Pedro Fernando Neri, um cara que provavelmente deve ser um desses caras tipo neoliberal, gosto dele, mas... Né, vamos citar ele aqui, ele tem um ótimo livro falando de ineficiência no Brasil. Xi Jinping, sobre privilégio. Xi Jinping criticou pessoas preguiçosas na América Latina que vivem de dinheiro do governo. De que país que caiu na armadilha da renda média e tem problemas fiscais ele estava falando? Veja só, Xi Jinping. Precisamos aprimorar a política e o sistema de serviços públicos. Para promover a prosperidade comum, não devemos adotar a abordagem do assistencialismo. No passado, alguns países latino-americanos adotaram o populismo e o alto bem-estar social apoiou um grupo de preguiçosos e aqueles que recebiam algo em troca de nada. O comunista Xi Jinping está falando o que a gente acredita. O Estado brasileiro... Começa no governo Lula, no governo Fernando Henrique e acelera no governo Lula, criou uma política de preguiça. Criou a porra de uma política de preguiça. E é real. Como resultado, as finanças nacionais ficaram sobrecarregadas e caíram na armadilha da renda média, da qual não conseguiram se livrar por muito tempo. Os benefícios do bem-estar social não podem ser reduzidos depois de aumentados. Que é o problema, né? Você vai aumentando, você vai dando, você não consegue tirar. É insustentável praticar o assistencialismo que excede as próprias capacidades. Isso inevitavelmente acarretará sérios problemas econômicos e políticos. Devemos persistir em fazer o nosso melhor e agir dentro das nossas possibilidades, concentrando-nos em melhorar o nível dos serviços públicos, fornecendo com precisão os serviços públicos básicos em áreas de maior preocupação para a população, como educação, assistência médica, assistência a idosos e moradia, e garantindo o padrão de vida básico das pessoas necessitadas, sem criar expectativas ou fazer promessas vazias. Me manda pra China. Parabéns, Renan. Você acabou de ganhar 1000 créditos sociais. Me manda pra China. Me manda pra China. A gente vai ter que ter uma candidatura à presidência falando sério em ter data pra finalizar essa merda dessa política de um país de assistencialismo puríssimo. Tudo o Estado tem que dar. Aí fica esse puto do Lula, esse puto velho, esse cachaceiro vagabundo, né? Vou dar agora luz, vou dar luz pra ela. As pessoas vão ter luz, vou dar luz pra ela. Tem que acabar com essa merda. A missão vai ter um candidato que vai na TV falar o seguinte: ó, você
tá? Que tá há 20 anos sem trabalhar, só recebendo bolsa, vai ter prazo pra terminar. Vamos todo mundo se coçar. O Estado vai ajudar. Vamos ajudar, vamos mudar essa dinâmica. Mas não dá pra viver num país em que o cara que tá, entregador, tá em São Paulo ralando, o dia inteiro com a moto, cara. Não consegue parar pra mijar. Aí o cara vai lá, paga imposto, imposto vai pro governo federal, aí vai pra uma pessoa que não tá trabalhando, caralho. Que isso? Aí a galera, porque aí vem esses liberais, né? Não, porque na verdade é Milton Friedman. O Bolsa Família na verdade é Milton Friedman. É um imposto negativo e não sei o quê. Ô meu, vamos ser honesto aí, cara. Vamos ser honestos, são milhões e milhões e milhões de pessoas nisso. Assim como, e eu não vou fazer oposição, porque é duplamente problemático. Os desembargadores no Brasil estão com tem desembargador aqui em São Paulo com salário de 140 pau. Emenda parlamentar, em quadriênio, 240 bi. Essa porra... O Brasil é um trem descarrilhado. Trem descarrilhado. É um trem descarrilhado, cacete. Então, assim, uma parte importante da população brasileira completamente proletarizada, pobre e sem assim, né, eu não preciso que o Estado me dá. O puto do Bolsonaro, aquele puto podre do Bolsonaro, tava lá, o BPC, porque agora ele tem que ser populista, vamos dar BPC. Aí os bolsonaristas que agora entraram na linha, eles são o Orbán. Elimina qualquer tipo de preocupação fiscal, preocupação com contas públicas, né? Vamos no que converge. Aí fica lá o Felipe Barros, né? Tava ali, foi do MBL um dia, veja só, né? Não, vou passar um projeto de lei agora, né? A lei Juliana Marins, uma petista, só pra lembrar. O projeto determinou o Itamaraty que arque com os custos de translado de corpos de brasileiros mortos no exterior quando suas famílias não tiverem condição de fazê-lo. O Estado vai ter que bancar tudo. Veja, você tem uma coisa que chama seguro viagem, não é muito que você paga, a pessoa se coloca em uma posição de risco. Isso não é uma grande... Nossa, que vitória civilizacional. Peguei um tema que bombou nas redes sociais e vou criar um gasto novo do Estado com isso. Gostou desse vídeo? Se inscreva em nosso canal e nos ajude curtindo e compartilhando.